Nesse momento, nós estaremos iniciando a nossa aula, no qual nós iremos falar sobre a colonização portuguesa da América. E a gente tem que entender quais eram os objetivos de Portugal nesta região. Mas, antes mesmo, entendemos por que esse interesse. O que estava acontecendo aqui? Essa região ela foi colonizada primeiramente, a região aqui na América, pelos espanhóis. E aí, o que vai acontecer? Os portugueses, eles resistem a esse momento. Eles vão resistir a vir colonizar essa região. Porém, o que acontece? Em 1500, a esquadra de Cabral chega nesta região, juntamente com uma pessoa de confiança, que era como um escrivão para eles, conhecido como Pedro Vaz de Caminha. O que vai acontecer nesse momento? Ele começa a descrever todas as riquezas que tinha aqui para o rei. Exatamente isso, para o rei de Portugal. E uma dessas eles vão falar desse momento das riquezas, das florestas, porque aqui nós vamos encontrar o pau-brasil. E eles vão ter esse momento de trabalho, de realização de trabalho. Então o que acontece? Em 1500 ele chega, mas somente em 1530 que Portugal ele vai se interessar por essa região todinha. O que acontece aqui nesse momento? Com o tempo, ele literalmente começa a ter uma decadência do comércio. Portugal, que fazia comércio com as Índias, buscava suas especiarias, alguns tipos de condimentos, pimenta, canela, outros que eles buscavam para fazer comércio. E aí o comércio começou a cair. E quando o comércio começou a cair, Portugal logo em seguida, economicamente, se viu que ele tinha que buscar a sua economia em outro território. Foi aí então que ele começou a colonizar, a explorar esse território, a partir de 1530. E sem contar que não somente o fator das especiarias do comércio com as Índias não está dando certo. Eles também se sentiram que teriam que ir para essa região pelo fato das invasões, que eram dos holandeses e dos franceses. Eles estavam chegando nessa região e tomando posse daqui. Aí o que acontece nesse momento? O que vai interagir entre Portugal e os índios que estavam aqui é que nesse momento eles vão começar a ter, Portugal se interessa pelo pau-brasil. Os índios precisavam de mão indígena, mão de obra ali, precisavam de alguém que trabalhasse. Os índios eles começaram a fazer esse tipo de trabalho, Então começavam a fazer aquelas trocas no quais Portugal, era caracterizado o escambo, era a troca de mercadoria. Os índios cortavam a madeira, levavam às margens do rio, Ali eles construíam algumas feitorias, que eram tipo armazéns, eles armazenavam para que Portugal, as embarcações viessem e pegasse essa madeira e levasse para a Europa. E lá eles conseguiriam fazer esse outro comércio, que seria produção de navio, móveis, instrumento musical, tudo isso era feito. E sem contar que eles também iriam ocupar o pau-brasil para o fator da coloração, Eles também iriam utilizar todos esses instrumentos que eram adquiridos ali na terra, com os índios, e comercializado com os portugueses, com a própria Europa. O que vai acontecer nesse grande momento? Quando isso começou esse comércio, ele seguiu por um bom tempo, ele deu continuidade por um tempo, Só que o que acontecia? Portugal, nesse momento, ele se entende que ele é dono dessa colônia. Então, o que acontece? Nós temos um pacto aqui, vai ter um pacto colonial, Vai acontecer um pacto dentro desse momento, dentro dessa relação. Porque Portugal é metrópole e nossa região é colônia. Então, toda a matéria-prima retirada daqui ia para a metrópole. E a metrópole iria ter um monopólio sobre o comércio que iria acontecer com a colônia, Os produtos ou consumo manufaturados que existia, das manufaturas. Então, todo esse tipo de instrumento, todo tipo de matéria-prima recolhida daqui, viria
em formas, né, em outras formas, voltando para ser o que? Negociado mais tarde com outros locais, e mais tarde, né, quando saímos desse período colonial, nós vamos aqui também fazermos esse tipo de negócios, né, com Portugal. Mas o que vai acontecer nesse grande momento? 1530, por necessidade, o rei de Portugal, Dom João III, manda para cá um dos seus representantes. E esse representante, o nome dele é Martim Afonso de Souza. Primeira expedição vinda para cá. E essa expedição, ela chega a fundar vilas, ela chega com o propósito, né, de fazer com que isso desenvolva, com que a economia, o processo econômico aqui também ia se desenvolver. E um desses motivos foi Dom João incentivar. Ele incentivou que várias pessoas viessem. Foi quando ele começou a dividir alguns lotes de terra. Mas antes de falar desse lote de terra, é importante falar sobre a importância, né? Lembra que eu disse da Espanha? O que acontece? Há uma intriga entre Portugal e Espanha pelo fato de posses de território. Pois então, Espanha, como já tinha aquele domínio, né, da América, que eu havia feito a referência, ele literalmente, com os seus reis, né, eles colocam ali uma linha imaginária no qual eles iriam ter acesso o território que pertencesse à Espanha e o território que iria pertencer a Portugal. Só que, nesse momento, claro, os espanhóis, né, eles estavam na frente, a corrida deles foram primeiros, então o benefício deles seria o maior. E qual seria o benefício maior? Ter o território para ser explorado, o maior território de exploração. E eles surgem aqui um momento no qual eles colocam, né, uma divisão, como se fosse uma divisão do mundo. Isso acontece em 1493. O que vai acontecer? Eles determinam ali naquele território uma linha imaginária, conhecida primeiramente como bula coeteira, isso. O que eles fazem? Eles delimitam o espaço, o mar, né, no qual ele estava ali, o território entre os portugueses e Espanha, através, usando o Cabo Verde da África, né, no território ali, como referência. Então essa bula, o que ele consegue? Ele delimita uma situação, por exemplo, de 100 léguas, um determinado território. Só que Portugal não aceita. Portugal retorna, né? Retorna a voltar na Espanha. E é importante que nesse momento quem tinha autoridade maior era o Papa, né? Eles tinham uma autoridade e eles acabavam aqui legislando, eles acabavam aqui governando junto com os reis. Então eles tinham um dom de mandar, de também opinar nas decisões. E eles voltam e se negam, que eles não queriam, até porque a margem, né, eles não teriam território para terem como exploração. E aí eles fazem uma nova medida, usando, né, como eu disse, o arquipélago de Cabo Verde, para que ali pudesse fazer a medição. A partir do arquipélago, estaria 370 léguas para frente, no qual nós iríamos pegar essa região, tá vendo aqui, ó? Aqui é o Brasil, a região do Brasil, da América do Sul, não, específico do Brasil. Então, o que acontece? Usando o arquipélago de Cabo Verde, que fica na África, aqui nessa região, denominado 370 léguas, a região vai ser cortada por uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado. O que ficou declarado com esse tratado? Essa região que vocês estão vendo verdinho aqui, ó, ela vai ficar explorada por Portugal e essa vai ficar explorada, essa que está em cor amarela, explorada pela Espanha. E aí o que acontece? Voltando lá, quando o rei manda para cá uma expedição com Martim Afonso, ele determinou que essas terras aqui, ó, fossem divididas em lotes. E esses lotes, né,
ele denominou que ali os seus donatários, né, as pessoas que iriam receber, iriam ser chamados de donatários. Eles eram donatários da terra, eles estariam recebendo o benefício do rei, né? Eles teriam ali uma forma deles dominarem esse território. Mas não pode esquecer, o rei determina algumas ordens. Eles têm que plantar, eles têm que desenvolver, eles têm que fazer com que essa terra se torne produtiva. Produtiva na agricultura e produtiva no financeiro, para mandar de volta para a rei de Portugal. Dom João III está lá em Portugal e ele manda seu representante. Foi quando ele dividiu, né, as suas terras, e aqui nós temos 15 lotes de terra. 15 lotes de terras, bem assim mesmo, foram divididos em 15 lotes de terras. Porém, o que acontecia às capitanias hereditárias? Elas tinham alguns deveres e literalmente direitos. Pois é bem isso mesmo. Dentro dessas 15 não podemos deixar sem falar que só apenas duas prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. A de São Vicente era governada, né? Quem recebeu o donatário, que recebeu a terra, foi Martim Afonso, e a de Pernambuco, quem recebeu a terra, foi Duarte Pereira Coelho. Esses donatários incentivaram as suas capitanias hereditárias para que elas pudessem se desenvolver e ter mais renda, para que o rei pudesse assim receber os seus impostos, né? Recebessem ali o seu retorno, no qual ele teve quando ele entregou as terras a esses donatários. Pois então, dentro desses 15, dessas capitanias hereditárias que foram enviadas aos donatários, repassada aos donatários, eles tinham ali a carta de doação e a foral, com o intuito de que uma ajudava. A carta de doação era literalmente um documento, no qual esse documento comprovava a doação da capitania hereditária ao donatário pela coroa de Portugal. E a carta foral, ele regulamentava os direitos e deveres que o donatário tinha, né? Que podiam ali, eles recebiam naquele momento. Bom, quais eram os deveres? O dever era não poder revender essa terra, hereditário já disse, né? Passaria-se de dentro da sua família, de pai para filho, e além disso, eles tinham que entregar quinto da exploração de metais e 10% dos produtos da terra. Tinha que ser passado pela coroa de Portugal. E o direito, esses eram os deveres. E o direito? Administrar, cobrar imposto, comercializar índio, cuidar da justiça, doar sesmaria. O que era doar sesmaria? Pequeno posto, pequena parte de lotes de terra no quais eles doavam com o intuito ali de fundar vilas. E essas vilas mais tarde, claro que ia ter um retorno financeiro. Essas capitanias, como eu disse, era passada de pais para filho e não poderia fazer essa venda fora. Bom, o que acontece? Com o tempo, essas capitanias, elas sofreram, né? Elas tiveram fracasso no seu sistema. Pois sim, capitanias hereditárias, houve-se um fracasso nesse sistema. Porque ali o que acontecia? Lembra que eu disse? Portugal, nós estamos na Europa. O que é? Nós tínhamos assim, um alto custo para montar esse processo administrativo exploratório aqui. Nós tínhamos a distância, que também a distância entre metrópole e colônia era desproporcional, porque isso custava, tinha custo, tinha despesa. Havia-se os ataques indígenas também, e além dos ataques indígenas, nós tínhamos também a ausência do poder central, a ausência de ajuda do poder da realeza, né, do rei de Portugal, para estar ajudando aqui. Então isso foi um dos motivos que começou a fracassar. Só que Dom João, o que acontece nesse momento? Ele começa a entender que ele precisa mandar alguém de representação maior para vir para cá. E aqui ele manda, nesse momento, ele agiliza para ter um governo geral aqui na colônia.
ele manda um dos seus representantes, que no caso ele vai mandar aqui o governador chamado Tomé de Souza. Ele vai chegar em 1549, ele vai determinar a primeira capital da colônia em Salvador, né? E junto com ele vem os jesuítas, vem militares, vem pessoas com o intuito de movimentar, de povoar, de fazer com que essa colônia comece a crescer também. E aí o que acontece nesse momento? Quando nós chegamos aqui, quando o governo geral, o governador geral Tomé de Souza chega aqui, ele começa a auxiliar, entendeu? A coroa implanta um novo sistema administrativo chamado governo geral. E aí ele começa a auxiliar os donatários a administrar a sua capitania hereditária. Ele começa a aumentar a fiscalização, isso, pacto colonial. E além disso, eles vão incentivar a monocultura, a produção da cana-de-açúcar. E nesse momento já começa vindo ali os negros, né? A escravidão negra africana, a escravidão africana já começa a centralizar, a vir povoar essa região. E ele vai promover também, né? Quando ele traz as pessoas, ele promove aqui o povoamento, né? Ele vai promover, ele vai estimular com que a cana-de-açúcar seja plantada, ele vai promover o povoamento, ele vai defender as terras. Tudo isso ele vai acompanhar a avaliação dessas capitanias, o crescimento dessas capitanias, mas tudo com o intuito. Qual é? Repassar ao rei tudo que está vindo, tudo que está sendo beneficiado. Só que ele vê que essas capitanias, essa região é muito grande, ele começa a determinar ali também uma forma de governo. Qual é? Denominar poderes às pessoas, né? A outros que pudessem ajudar. Aí sim ele divide o seu poder em capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Cada um desses três terá ali a sua forma de ajudar o governo geral Tomé de Souza. Exemplo, o capitão-mor, ele vai ser responsável pela defesa e combate indígena. O ouvidor-mor, ele será responsável pela justiça. E o provedor-mor, ele será responsável pela cobrança de impostos. Cada um tentando agilizar para que essas vilas no quais elas foram povoadas, no quais elas foram incentivadas ali com a divisão de pequenos lotes de terra, pudesse crescer, então ele pudesse governar, organizar esse tipo de governo no qual a coroa ia ter mais renda, a coroa ia ter mais lucro, né? Só que essas vilas que foram fundadas, né, elas tinham o seu cotidiano, eles tinham o seu ritmo de vida. Só que o que acontece? Eles precisavam ali pessoas naquela localidade para governar, ajudar a governar. E assim foi fundada a Câmara Municipais. As câmaras municipais. Quais eram as funções das câmaras? Ali escolher, ter as suas representações. E quais seriam essas representações? Aqueles grandes proprietários de terra e de escravos. Esses pertenciam às câmaras municipais. Com esse povo participando, né? Eles precisavam, de certa forma, ser fiscalizados. E assim existia também ali os juízes. Esses iriam auxiliar, né, o governador para que esses homens bons, né, essas pessoas que tinham posses e eram detentoras de riquezas, eram conhecidas como homens bons, que essas pudessem assim governar, né, controlar todo esse processo administrativo dessas vilas, dessa câmara. Ela tinha ali uma função de cuidar do bem, do empreendedor, da forma que iria empreender as realizações das obras públicas. Então, esses homens bons, além de pessoas ricas, é bom que vocês frisem isto, que a Câmara Municipal ela não se resultaria somente desses homens bons, que eram grandes proprietários de terras e de escravos. Ele também iria existir aqui esse juiz, que iria auxiliar. Bom, o que acontece? Lembra que eu disse que dentro da expedição que de Tomé de Souza veio ali os jesuítas? Bom, esses jesuítas aqui, eles chegam, né?
Eles são liderados por padre José de Anchieta, e eles chegam aqui, junto nessa expedição, nessa comitiva, com qual finalidade, qual era o objetivo? O objetivo que eles tinham que catequizar as populações indígenas, exatamente isso, catequizar a população indígena. Por que catequizar? Eles entenderam que o padre, juntamente existiu, o padre Manuel da Nóbrega também, ele chega aqui, ele coloca o primeiro núcleo de evangelização na Bahia e em São Vicente. E eles criam ali, criaram um colégio, que esse colégio também tinha uma formação para formar novos sacerdotes. Por quê? Porque eles entendiam que tinha que catequizar os índios. Os índios não tinham, né? Eles não tinham, como eu vou dizer para vocês? Eles precisavam ter uma religião. Eles precisavam aqui, o objetivo deles é que eles adotassem o cristianismo. Eles abandonassem as práticas politeístas, poligâmicas, antropofágicas e adotassem sim o cristianismo. E que através desse processo, eles também pudessem ali catequizá-los